Olá, queridos, bem-vindos à quarta aula do trimestre, o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. Vamos orar? Deus, nós somos gratos, Pai, por todas as coisas. Obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar, de aprender, Senhor, de ouvir, de falar sobre a Tua palavra. Mais uma vez eu te agradeço pela vida desse homem, Papai, Jó. Muito obrigado pelo exemplo que ele é para nós. Obrigado pela Tua palavra, Deus, referente a tudo que ele passou e como o Senhor agiu, Papai. A Tua soberania realmente nos mostra o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua misericórdia conosco, Pai. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, todos aqueles que estão realmente, Deus, partilhando desse momento conosco, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá, então, para o texto áureo. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Amém, queridos? Fidelidade, misericórdia, tribulação, provação, tudo isso é notório no livro de Jó, né? Jó é um modelo de comportamento cristão diante das adversidades. Em nenhum momento nosso Senhor negou que não teríamos aflições. O grande detalhe é como iremos passar por elas. Eu costumo dizer o seguinte: deita-se um crente em Jesus Cristo e um não crente na rua, e passa um carro em cima dos dois. O pneu que vai passar é o mesmo, a força do carro é a mesma, o impacto é o mesmo, né? Basicamente, mas como um levanta e como o outro levanta é que faz a grande diferença. Filhos, filhas, a questão de saúde, de sustento, sabeus, caldeus, redemoinho, de onde Deus fala com Jó, fogo de Deus, grande vento, são temas que nós temos que entender que são latentes nessa história maravilhosa. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A adoração de Jó é para nós instrumento de meditação, é instrumento de ânimo, é instrumento de reflexão, porque em tudo aquilo Jó adorou o Senhor. Da condição de homem mais rico, né, e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos um pecador revoltado e arrogante. Muitos questionam o que Jó estava passando, talvez fosse por causa de pecado, a justiça e a retribuição de Deus como castigo, e nós sabemos que nada disso é pertinente ao caráter de Deus. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Ele sofreu num tempo realmente onde Deus estava ali presente na vida dele. A tragédia de natureza econômica. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Ele se destacava no Oriente como um homem, nos dias atuais, um homem de negócios, porque Jó, ele tinha gado, tinha produção daquele gado, ele tinha ovelhas, tinha produção daquilo, ele tinha pessoas que trabalhavam, eles precisavam comer, era todo um sistema econômico movido por causa da prosperidade de Jó. Era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Bois, ovelhas, jumentas. Jó, um verdadeiro empreendedor no sentido moderno da palavra. Hoje nós conhecemos a palavra empreendedor. É aquele homem que realmente prospera nos negócios, ele tem uma visão de negócio muito grande, e Jó tinha isso naturalmente vindo de Deus para ele. Por quê? A criação dele necessitava de terras. As terras necessitavam de cuidado. O cuidado requer de nós a alimentação dos servos, o cuidado. Então tudo isso tornava Jó um homem muito próspero. Satanás, através daquela ação maligna, ele destruiu os animais e o pessoal ao serviço dele, desestabilizando financeiramente. Precisamos hoje, e como nunca, naquela época também, de equilíbrio, amados. Como anda o seu equilíbrio?
Como você tem se equilibrado mediante as tribulações, as angústias, as alegrias desse mundo moderno, das necessidades, né? Como você tem sido exigido, como tem sido o seu equilíbrio em todo esse momento. É bom sempre a gente parar e pensar nisso. Os aspectos do sofrimento deste homem, físico, social, emocional e espiritual. Não tem como questionar isso. Socialmente as pessoas o rejeitavam e zombavam dele. Tudo indica que ele estava espiritualmente sem esperança, né? A tragédia de natureza familiar. 10 filhos Jó perdeu. E além disso, não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de uma forma implacável é nefasto. A mulher de Jó diante dessa situação. Eu quero me ater agora nesse momento da aula a forma como a mulher de Jó respondeu, mas a forma como Jó também respondeu para ela. Porque você perder, imagina só perder um filho, perder 10 filhos, perder todos os bens. Nós não sabemos quanto tempo durou esse sofrimento de Jó. Nós não sabemos a que ponto ele chegou realmente, o afastamento da sua esposa, do convívio do seu lar. Como Jó foi tirado de tudo isso e foi provado na sua essência. A mulher de Jó vem dizendo para ele: amaldiçoa esse Deus, né? Amaldiçoa, traz sobre você essa maldição, porque talvez fosse o único modo de Jó realmente largar aquele sofrimento, de morrer. Porque havia mesmo, essa palavra é a mesma palavra usada no livro de Reis, é a mesma palavra usada para esse amaldiçoar a Deus, trazendo sobre ele mesmo essa consequência da morte, afastando Jó de todo aquele sofrimento. Mas ele diz para ela assim: você fala como uma louca. Nós recebemos o bem, não receberíamos também o mal? Eu quero me ater mesmo à resposta de Jó para ela. Que Deus tenha realmente misericórdia de nós, irmãos, no momento da tribulação, para que nós possamos entender quem é o Senhor de verdade. Olha só o que Jó diz. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Não sei se você sabe, mas a etimologia da palavra íntegro, né, é aquele que não falta pedaço. A etimologia da palavra sincero vem do latim sincera. Haviam vasos feitos que as pessoas nas trincas passavam a cera, davam um brilho no vaso e vendiam aquele vaso como se ele fosse perfeito. Mas o que Deus quer dizer para nós, a palavra sincero, ou seja, sem cera, é que Jó ele era transparente, como alguns vasos feitos de cera. Mas ele era também sem cera, ele não tinha nada irretocado nele. Ele era realmente perfeito diante de Deus, um homem reto, se desviava do mal. E ele fazia isso muitas vezes naturalmente, porque lá na frente ele diz: eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como é maravilhoso, irmãos, reconhecer Deus na nossa vida. Aqueles que haviam sido por tantos anos a sua preocupação e a sua esperança no caso dos filhos, agora era causa de sofrimento. Era algo que atingia profundamente aquele servo do Senhor. Com certeza, a perda dos filhos, juntamente com tudo que Jó perdeu, Jó teve que realmente repensar os seus valores. E um momento, né, muito difícil para ele, porque os amigos dele foram consolá-lo e ficaram ali 7 dias com ele sem falar nada. Tamanha era a aflição daquele homem. Nós vamos ver mais na frente. A tragédia de natureza física e psicológica. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro, né? Ou seja, a tônica, no caso da lição dizendo aqui, seria realmente o ponto mais forte dessa história de Jó, a natureza física e psicológica do que ele estava passando. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Né? O Dudu aparece aí como um pensador mesmo para nós, deixando essa dúvida. Nós temos nos refugiado em Deus a cada momento, a cada aflição, amados? Nos momentos de angústia, de aflição, será que nós temos corrido para os pés do Senhor? Será que nós temos recorrido à oração, recorrido à palavra, recorrido às pessoas que possam realmente nos fortalecer, nos revivificar? Será que temos feito isso ou temos só lamentado, murmurado e experimentado um grande queixume na nossa vida? Será que temos feito isso ou temos aproveitado a presença de Deus?
Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Imagine bem, irmãos, a aflição física desse homem, raspar suas enfermidades com um caco de vidro. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso, né? Eu tive uma vez internado, talvez o período maior que eu tive internado no hospital, 10 dias, e eu sei as aflições, a vontade de sair daquele hospital. Quando as pessoas me perguntavam, as pessoas queriam achar um motivo para tudo que estava acontecendo. E Deus trazendo paz ao meu coração em meio àquilo tudo. Eu fiz, irmãos, daquele leito de hospital um púlpito. Eu fiz daquele quarto de hospital uma sala para poder realmente ministrar para as pessoas que iam muitas vezes ali me consolar e eram consoladas pelo Espírito Santo de Deus. Porque o meu coração se encontrava em paz com Deus. Foram 10 dias, eu repito para vocês, não sabemos quantos dias Jó ficou com essa enfermidade nesse período, mas sabemos que realmente ele saiu vitorioso de tudo isso. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Debaixo de forte pressão psicológica, somos capazes de tal atitude? Sim, somos capazes de realmente pensar nessas coisas e trazer à luz essas coisas na nossa vida. Porque quando estamos em aflição, é que aquilo que está dentro de nós sai pelos nossos lábios, a nossa mente começa a trabalhar e nós precisamos estar firmados em Deus. Em toda esta prova de sua integridade, ou seja, não faltando pedaço nenhum, e em momento algum ele negou a soberania divina. Jó esperava a morte como alívio para o seu sofrimento. A conclusão: ser provado em seu trabalho, família, saúde, mente, coração é muita coisa. Somente uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas aflições. Mas somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Amém, queridos? Que o Senhor te guarde nesse tempo, que o Senhor possa realmente mostrar para você quem Ele tem sido na sua vida e você possa reconhecer a sua dependência de Deus, assim como Jó. Temos muitas coisas para ver ainda nas aulas futuras, mas se o Senhor nos permitir, continuaremos dizendo que a soberania de Deus, em tudo isso, ela foi realmente uma mostra desse amor tão grande, de dar o seu Filho na cruz por cada um de nós. Você já inscreveu no canal? Glória a Deus. Se não, inscreva-se, compartilhe essa aula e que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.